E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, seu canal Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim mostrar as coisas que chegaram e as coisas que eu comprei no mês de agosto. Ah, também vou falar das coisas que eu li. Não foram muitas, foi um mês decepcionante. Mas vamos lá, simbora. Eu vou começar mostrando que chegou de parceria. Esse mês chegaram apenas 2 livros enviados pela mesma editora, que foi a Aleph. O primeiro deles foi O Trono de Diamante, do David Eddings, acho que é assim que se fala. É uma fantasia. Eu não sei se a Aleph já publicou outros livros de fantasia, acho que não, ou se publicou foram muito poucos. Fiquei muito curiosa para saber que história é essa, que deve ser muito interessante para a Aleph ter escolhido publicar uma fantasia, sair do ramo diretamente da ficção científica e publicar fantasia. O outro livro foi um livro do universo Star Wars, que é Um Novo Amanhecer, do John Jackson Miller. Esse não faz parte daquela série Legends. E se você não sabe qual é a ordem de leitura desses livros, o que faz parte da série Legends, o que não faz parte da série Legends, qual é a trilogia clássica, qual é a trilogia nova, tem um vídeo que a Aleph postou, na verdade o primeiro vídeo do canal da Aleph, que ficou sensacional. Tá bem claro, bem didático, bem explicativo. E eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, porque é um vídeo realmente muito bacana e que vai esclarecer esses livros que estão vindo do universo expandido, do universo tradicional, digamos assim, essa migração da Lucasfilm para Disney, tudo que vocês querem saber sobre livros de Star Wars está muito bem explicado naquele livro e eu não poderia jamais falar melhor do que eles, portanto vou deixar o link do vídeo, ok? Como eu disse no comecinho do vídeo, eu comprei livros esse mês. E sim, eu furei o meu desafio, porque eu disse que só compraria livros quando eu tivesse lido todos que eu tinha em casa. Já furei isso um pouquinho no ano passado, acho que fiz isso no começo desse ano também. E aí a Amazon fez uma promoção de frete grátis a partir de R$39 e tinha os livros com preços incríveis. Eu não podia deixar de comprar porque, primeiro que setembro é mês do meu aniversário, e aí eu já comprei no finalzinho de agosto para me presentear em setembro, e segundo porque tava tudo muito barato mesmo. Vou mostrar pra vocês e vocês vão ver que eu tenho razão. Mas eu fui comedida, gente. Eu comprei apenas 3 livros. O primeiro deles foi o 12 Anos de Escravidão, do Solomon Northup, acho que é assim que se fala, nessa edição linda da Penguin. Achei essa capa maravilhosa. É um livro fininho, bem bacana. É um livro fininho, acho que vai ser super rápido de ler. Ele não tem orelha, aquela edição simples da Penguin. E conta a história de um homem, né, o Solomon Northup, que era um homem livre e que de repente se viu voltando à condição de escravo. Esse livro é o relato dele sobre esses 12 anos que ele passa enquanto escravo. É um livro autobiográfico, né? O outro livro foi um livro que eu queria ler há muito tempo, porque eu vi o filme, acho que lá pelos anos 90, e eu não lembrava muito da história, não lembro muito da história do filme, mas eu lembro da sensação que o filme me deu. É uma ficção científica, e vocês sabem que eu amo ficção científica. E o livro é o Gattaca, do Frank Tillies, acho que é assim que se diz o nome. E eu não lembro mesmo da história, né? Não lembro mesmo para contar pra vocês. Vou ter que ler o livro e lembrar o que aconteceu e saber se o livro é tão bom quanto o filme, ou melhor que o filme, ou se é uma completa decepção. Gattaca. E o terceiro e último livro, aliás, o motivo que me fez realizar a compra na Amazon, que é Antologia da Literatura Fantástica. Esse livro lindo, 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 que tem essa capa ilustrada maravilhosa, que tem a borda das páginas azuis e que é nada mais nada menos do que organizado por Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges e Silvina Ocampo. Então já tem um livro aqui em algum canto dessa estante do Adolfo Bioy Casares, Histórias Fantásticas, e agora eu tenho a minha antologia da literatura fantástica. Eu tenho uma antologia para chamar de minha, muito amor por esse livro, e ele custou a bagatela de R$27. Então foi 27 ele, foi acho que R$9,90 ou 12 Anos de Escravidão, e acho que R$4,90 ou 5 e pouco o Gattaca. Então convenhamos que são preços muito, muito, muito em conta, que valem a pena e que justificam a minha quebra do desafio. Bom, essas foram as coisas que chegaram e que eu comprei. Coisas que eu li. Como eu disse, agosto foi um mês muito fail. Fail no sentido de falha e feio no sentido de feio mesmo, porque eu li apenas 3 livros. E foi justamente o mês que eu escolhi como desafio distopias. Eu estava super empolgada, achando que eu ia ler como se não houvesse amanhã, mas dessa vez não funcionou. E eu não entendi bem porquê. Na verdade, eu entendi mais ou menos. Mas vamos lá. O primeiro livro que eu li em agosto foi Aqueles que se Afastam de Homelas. Não é um livro, é um conto. Eu já tenho resenha aqui no canal, vou deixar aqui embaixo o link. Inclusive, quem deixou o e-mail pedindo que eu enviasse esse conto, porque não é muito fácil de encontrar, eu enviei. Se alguém mais quiser, deixa aqui embaixo nos comentários um comentário, né? E o e-mail solicitando o conto, que eu envio também. Contos
sensacional, como eu disse várias vezes já nas redes sociais. É um conto que coloca no chinelo, muito romance por aí, de 400, 500 páginas. Ursula Le Guin é incrível e eu, depois de ler A Mão Esquerda da Escuridão, eu queria ler tudo que ela escreveu. Aí li Aqueles que se Afastam de Homelas e vi a genialidade daquela mulher num texto tão curto, acho que tem 8 ou 10 páginas. Imagina o que ela faz em outros livros, em outros universos. Então, fã incondicional de Ursula Le Guin. O segundo livro que eu li, que também tem resenha aqui no canal já, é O Senhor das Moscas, do William Golding. Um livro surpreendente porque, como eu falei na resenha, é um livro que começa muito tranquilo, muito despretensioso, né? Pouco atraente até, eu diria. Mas depois ele dá uma rasteira na gente que a gente é atropelado e não sabe nem qual foi a placa do caminhão. Muito, muito bom, uma distopia muito interessante, que eu acho que é pouco comentado, não sei se pouca gente lê ou se pouca gente comenta, não sei o que acontece, mas eu não vejo muito nos vídeos e resenhas por aí, e acho que é uma excelente indicação. E aí eu fui pegar o terceiro livro da... Na verdade, eu peguei Neuromancer e comecei a ler, cheguei até a página 100 e poucos, eu acho, mas é um livro altamente doidão. Pense numa coisa diferente, estranha, absurda, caótica. Um caótico bom, mas ainda assim que exige uma atenção, exige uma dedicação, exige que você se debruce e dialogue com a história. E eu acho que não estava rolando essa química naquele momento. E aí eu coloquei Neuromancer em stand-by, eu não abandonei, ele tá aqui em cima. Eu deixei em stand-by para um momento melhor. Tentei ler outras coisas nesse meio e aí peguei Ensaio sobre a Cegueira, que durante muito tempo eu quis ler, mas eu não consegui associar o fato de ser uma distopia. E sim, é uma distopia, e eu vou explicar no vídeo que ainda não foi ao ar, mas irá em breve, porque Ensaio sobre a Cegueira é sim uma distopia. Foi uma leitura muito interessante, uma leitura muito forte, né? Mas só que me causou efeito Saramago. Eu descobri, através dessa segunda leitura desse autor, que Saramago me deixa com ressaca literária. Eu fiquei assim depois das Intermitências da Morte, eu não conseguia ler mais nada, eu achava que nada no mundo ia ser tão interessante e bem escrito e tão criativo quanto aquilo. Aí eu descobri Gabriel Garcia Marques, né, e descobri que alguém pode ser tão genial quanto, ou mais, ou sei lá, não é nem comparável, porque são estilos muito diferentes. Li outras coisas bem empolgantes, li Le Guin, né, que é incrível, mas aí eu peguei outro livro de Saramago, eu fui ler Ensaio sobre a Cegueira, depois de Ensaio sobre a Cegueira descambou o negócio todo, né? Já estava um mês complicado de leitura, já estava lendo uma coisa meio complicada, que é ficção científica e distopia. Não que eu ache difícil, mas tem alguns tipos de ficção científica que exigem uma atenção maior, que exigem um diálogo maior com o texto e com as ideias do autor. E aí talvez não tenha sido interessante fazer as escolhas que eu fiz nesse mês. Talvez eu tenha feito escolhas muito pretensiosas, muito pesadas, sei lá. Ou só porque não rolou nesse mês mesmo. Mas acontece que eu fiquei de ressaca literária, depois de Ensaio sobre a Cegueira, e não consegui ler nada mais completo. Depois disso, eu tentei um monte de livro, eu fui ler outras coisas mais acadêmicas que não rolaram também, eu fui ler outras coisas de romance que não rolaram também, tentei A Garota do Trem e parei antes do meio do caminho, que eu não estava gostando muito, não estava me empolgando, estava completamente perdida. Fui ler coisas no Kindle que também não rolaram. Comecei a ler Não Verás País Nenhum, que é uma das distopias do desafio do mês. Tava muito bom, mas eu parei bem no comecinho. Comecei a ler 1984, que não estava no desafio, saiu aos 46 do segundo tempo, vocês lembram disso. Mas eu comecei a ler por um outro motivo, por um filme que eu li, né, uma coisa puxa a outra. Mas dei uma parada também, porque nada estava rolando. E aí acabou que agosto ficou realmente com 3 leituras concluídas, que foi Aqueles que se Afastam de Homelas, O Senhor das Moscas e Ensaio sobre a Cegueira. Isso indica que sim, eu flopei no desafio Distopias, apesar de querer muito ler os livros que faltam, né, que é o da Bárbara Moraes, que acho que é Ameaça Invisível. Não é esse não, tô falando errado, vou corrigir aqui, eu sei disso. Não Verás País Nenhum, e tem um outro que falta, que eu também não vou lembrar, porque hoje eu tô sensacionalmente desmemoriada. Faltam 3 livros, se eu não me engano, do mês de distopias, mas eu pretendo... Neuromancer, que eu não continuei. Eu pretendo ler estes livros até o final do ano, mas eu não sei quando, porque eu não tô afim de me colocar amarras, nem obrigações, nem decretos neste canal. Aliás, estou pensando muitas coisas para modificar nesse canal. Eu tive um ataque de autocomiseração na semana passada e eu comecei a falar como se não houvesse amanhã. No Twitter, quem me acompanha deve ter visto, deve ter enchido o saco. E eu bem gostaria de dizer que não era eu, que minha página tinha sido hackeada, que meu perfil tinha sido hackeado e que essa pessoa resolveu me detonar nas redes sociais, mas não, era eu mesmo no ataque de autocomiseração. Relevem.
mas eu pretendo fazer vídeos discutindo os rumos do canal, discutindo os rumos das minhas leituras, discutindo o que eu tô pensando, o que eu penso enquanto vejo esse ambiente booktuber aqui no YouTube. Enfim, pretendo fazer vídeos. Espero que a minha motivação volte, porque ela andou meio sumida no mês de agosto. Então foi uma ressaca literária e uma falta de motivação para gravar vídeos também. Se você já leu algum desses livros que eu citei aqui e quiser comentar, porque gostou muito, porque abominou, por favor, entre e fique à vontade. Mi casa e su casa. Um beijo e até mais. Tchau.